Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um abençoado domingo para todos e todas. Mais uma vez, com a graça de Deus, estamos aqui reunidas, em torno dessa circularidade amorosa de partilha em torno do Evangelho. Hoje, vamos ler um texto em que Jesus, de um lado, coloca a questão, o dedo na ferida do legalismo, do outro, apresenta quem são os porta-vozes do reino. Para quem não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E desde já, o convite. Se você não é inscrito ou inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz. Curta, compartilhe. Isso ajuda demais a divulgar o canal, não é? As pessoas que, porventura, ainda não conhecem. Isso ajuda demais. E desde já, nossa gratidão às pessoas que curtem, que compartilham aqui o canal Paz e Bem. E se você quiser, também se você puder, dentro desses tempos tão difíceis, fazer a sua contribuição, sua assinatura solidária, tem um link aqui embaixo do vídeo, tá bom? Desde já, a todos e todas, nosso muito obrigado, nossa gratidão. Mas também, se você não puder e não quiser, também nossa gratidão. O importante é que você esteja aqui conosco, compartilhando, esse momento de reflexão em torno do Evangelho. Nós estamos caminhando, com Jesus a partir do Evangelho de Marcos. E esse domingo não vai ser diferente. O que vai ser diferente é a forma como a gente vai trabalhar esse Evangelho. Primeiro eu gostaria de apresentar para vocês o texto. Eu vou ler o texto e aí a gente vai comentar em cima dele. Tá bom assim? Dessa forma a gente se enriquece, traz sempre algumas pontuações em torno do que o Evangelho apresenta. Tá bem? O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, do versículo 2 ao 16. Marcos 10, 2 a 16. Alguns fariseus se aproximaram dele, de Jesus, e perguntaram para pô-lo à prova: é permitido ao marido divorciar-se de sua mulher? Ele respondeu: o que Moisés lhes ordenou? Responderam: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e mandá-la embora. Jesus lhe disse: ele escreveu esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês. Mas, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram de novo a pergunta sobre isso. Jesus lhes disse: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se ela se divorcia do seu marido e se casa com outro, comete adultério. Levaram crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Os discípulos, porém, repreendiam essas pessoas. Vendo isso, Jesus ficou indignado e lhes disse: deixem as crianças vir a mim. Não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Eu lhes garanto
Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, ele as abençoava, impondo a mão sobre elas. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos dois trechos lidos em seguida. Duas centralidades, dois focos, duas perícopes, dois trechos. Primeiro, Jesus é perguntado pelos fariseus para pô-lo à prova. Trata-se aqui de uma questão legalista, questão do divórcio, a relação, não é, entre homens e mulheres. Do outro lado, Jesus com crianças. E aqui as famílias, né, as pessoas levam essas crianças também para estarem com Jesus. E os discípulos, né, repreendem essas crianças para que se aproximem de Jesus. E Jesus acorda. O Evangelho de Marcos, isso é fato, ele é constituído no seu estilo literário, na sua estrutura, dentro de uma dimensão de espelhamento. É bom que a gente perceba isso. Em outros momentos eu já acentuei isso. E isso é importante a gente ter diante dos nossos olhos. O autor do Evangelho de Marcos, ele coloca sempre paralelismos. O objetivo literário aqui, né, estilístico, é como que mostrando, não é, as incongruências, acentuando as incongruências desse pensamento legalista, farisaico, não é? Fundamentalista, a gente diria hoje, da lei, não é? Do peso cultural. E aí a gente vai ver que Jesus dá uma resposta para um contexto e como que num outro momento ele apresenta uma resposta a esse contexto anterior no sentido libertador. É como se ele dissesse, olha, vocês, né, não entenderam nada. Né? Então eu vou agora apresentar para vocês, logo em seguida, no outro trecho, como é o reino. E eu não vou apenas falar, dizer, eu vou apresentar enquanto gesto, enquanto ato, enquanto coisa que eu possa expressar isso que vocês não entenderam lá. E assim aqui não é diferente. Jesus vai lidar com os fariseus. Né? Os fariseus que eram pessoas de profunda religiosidade. Né? Pessoas que não eram perversas, mas eles eram zelosos das prescrições religiosas. Eles buscavam realmente ser coerentes, não é, com aquilo que eles acreditavam. E levavam as coisas quase que ao pé da letra. Não é? E buscavam nisso respostas sobre, não é, como é que a lei diz para poder não ferir a lei. E quem vive sob o jugo da lei, já nos lembra Paulo, não é? Vive sob o cativeiro dela. Vive cativo, exatamente, dessa visão estreita e fundamentalista. Vive sobre uma dimensão de uma regra universal em que todos têm que entrar e todos têm que obedecer. Porque se não for assim, há a condenação, não é? A penalidade. E os
fariseus eram extremamente zelosos nisso, né? Eles viviam quase que, né, ali fanatizados com essa questão da lei. E eles aqui, para pôr à prova, e o Evangelho é bem claro, eles não estavam muito interessados em buscar o entendimento, né, a sabedoria de Jesus em respeito dessa passagem, mas eles queriam pô-lo à prova. Porque era como que uma casca de banana, né? Se Jesus dissesse, não, a gente não obedece à lei. Aí diz, olha, tá vendo? Na verdade, aqui ele está dito que é um subversivo realmente, que ele quer destruir a lei de Moisés. Que ele quer destruir as nossas instituições religiosas. Ele está indo de encontro, né, às prescrições religiosas que regem a nossa vida. Se ele dissesse, né, afirmando, ele dizendo, está vendo? Jesus de vocês é fundamentalista como nós. Então, como é que Jesus responde? Jesus disse, bem, olha, o que é que diz Moisés, né? E aí pega o Antigo Testamento, pega o trecho lá do Gênesis, né? Que diz, né, que desde o princípio da criação Deus fez homens e mulher, homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E aí, nessa saída, vamos dizer, ele afirma exatamente isso. E aquilo que une não pode se separar. Esse trecho é lido, ou foi lido ao longo do tempo, pelas igrejas cristãs, como uma espécie de pedra, né? Princípio, né, pétreo de indissociação, né, indissociabilidade do casamento. O casamento não podia ser dissolvido, porque uma vez que, né, é uma só carne, portanto que Deus uniu, o homem não pode separar. A pergunta é, Jesus aqui estava respondendo a quem? Ao legalismo farisaico, que queria pô-lo à prova. E o que é que acontecia no tempo de Jesus? Os homens usavam e abusavam da mulher. E depois botavam para fora. Quando essa mulher, com milhões de aspas, não servia mais ao patriarca, machista, misógino, que havia ficado do lado dela. Bastava essa mulher sofrer um acidente, né? E essa mulher era colocada para fora. Ela não servia mais para as lidas da casa. Bastava essa mulher, né, envelhecer. E ela agora já não servia mais para os caprichos sexuais do marido. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Não se deve, não é, abusar dessas prescrições, porque essas coisas foram feitas, essas leis mosaicas, porque o coração desse povo era endurecido. Esse povo, como o povo de hoje, vivia sob uma sociedade patriarcal, misógina, que excluía a mulher, que fazia carta, né, de divórcio. Bastava o homem, depois de um determinado tempo, não ir mais com a cara daquela mulher, mandava ela embora. E o que é que sobrava a essa mulher divorciada, vamos dizer assim, usando a expressão de hoje? Ser lixo. Porque ela foi rejeitada pelo macho, pelo homem. E aí o que é que acontecia com ela? Ela era escória. E aí
que sobrava a ela? A morte. A morte simbólica e a morte real, de fome. Quem ia acolher essa mulher? A família? Porque a família já tinha colocado ela, entregue ela para o cuidado desse homem. Não é? Então Jesus tenta buscar lá, não é, na resposta do Antigo Testamento, dizer assim, olha, aqui, diante dessa situação do coração endurecido de vocês, Moisés criou essa lei. Mas o importante é que a gente viva de uma forma em que homens e mulheres tenham a mesma dignidade. Porque ambos são criaturas de Deus. São seres humanos. A mesma dignidade. Então, não há aqui espaço. O que mais surpreende nessas leituras é quanto o povo era obtuso, né? Era limitado. Entendia a lei como prescrição, como regra, como coisa, não é? E não entendia o seu espírito. Hoje a gente diria, por que levou o legislador Moisés a criar essa lei, né? Do divórcio aqui da carta? Levou porque essas mulheres também, elas eram violentadas, elas eram humilhadas, né? Essas mulheres, elas sofriam. Então, por conta disso, que elas recebam a carta de alforria, a gente diria, que elas sejam livres. Mas o que é que isso aconteceu? Por conta disso, essa lei foi abusada, já não servia mais a isso. E essas mulheres eram abandonadas, eram execradas pela sociedade. Essas mulheres eram jogadas na rua pelo capricho do macho. Então Jesus diz, olha, aqui que Deus uniu, o homem não separa. Então é esse sentido que Jesus coloca. E coloca uma dimensão bem específica aqui dessa questão do adultério. Né? O que é o adultério? Né? O adulterar um documento, falsificar, não é? Então, antes que a gente busque falsificar as nossas relações, que a gente construa relações humanas, que a gente construa relações verdadeiramente entre pessoas, entre seres humanos, e amor. E dentro da compreensão que nós temos hoje, que ampliamos os horizontes dentro dos limites culturais daquele povo, desse povo que produziu o Evangelho de Marcos, a gente poderia dizer com toda certeza a relação entre homens e homens, mulheres e mulheres, homens e mulheres, independente. O que é a base de tudo deve ser o amor, o respeito, a construção comum, o espaço de uma integridade, de uma fidelidade consigo, com o outro. Integridade, sabe? Sem falsidade, sem hipocrisia, sem relações de fachada. Que Jesus vai dizer isso? Não é? E diante dessa situação legalista, que o povo busca o legalismo em Jesus, Jesus apresenta o quê? Jesus apresenta, ou melhor dizendo, o autor de Marcos apresenta logo em seguida como que uma resposta, como que um contraponto dentro daquela dimensão do espelhamento, entende? Diante de um povo que não acolhe, Jesus acolhe. Acolhe a quem? A criança. A criança quem é? O pequenino, o rejeitado. Quando os apóstolos botam as crianças para fora, é porque elas realmente estavam para fora da sociedade. Elas não eram acolhidas, elas eram violentadas. Crianças e mulheres eram excluídos. Então, Jesus
acolhe essas crianças. É como que diz assim, assim como eu acolho essas crianças, esses pequeninos, eu acolho as mulheres que foram rejeitadas pelos seus machos, né? Foram colocadas para fora por carta de divórcio, porque de repente não são produtivas. E quando aqui é interessante aqui, produtivas, porque quando eu digo produtivas, eu digo mulheres produtivas para essa sociedade produz prole, né? Que gera filhos. Então basta a mulher não conceber uma criança que ela era rejeitada. Era legal. Olha, você não pode ter filho, né? Há 2 anos que eu estou lhe estuprando, né? E você não gera filhos, então você não presta. Eu estou colocando aqui de uma forma como era colocado, né? As mulheres eram violentadas nessa sociedade. Não era um sexo consensual, né? Eles eram servas sexuais desses machos. Então, bastava essa mulher não gerar filho, herdeiros, homens, era rejeitada, era motivo para ser rejeitada. Então essas crianças, rejeitadas também, essas crianças eram colocadas agora no centro, e Jesus acolhe. E não as impeça, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Esse termo é muito interessante. Quem são semelhantes a essas crianças? São as mulheres, os gays, as lésbicas, são os negros, as negras, o povo periférico, os estrangeiros. Aquilo que na oração judaica antiga dizia, né? Obrigado, meu Deus, por não me ter feito mulher. É isso. Então é essa resposta que Jesus coloca. Mais do que uma prescrição legalista, que olhe que as igrejas transformaram essa boa nova de Jesus, libertadora das mulheres, né, em prescrição legalista, né, colocando mais um fardo, né, que Deus uniu, o homem não separa. E por conta disso o quê? Por conta disso, quantas mulheres foram violentadas? Mulheres que receberam, né, a sacralidade do ritual religioso nessas igrejas, nas nossas igrejas, né? Vamos ser sinceros. E que de repente, por conta desse jugo, por conta dessa passagem, quando foi procurar o pastor, o padre abria logo nessa parte e dizia: olha, o que Jesus está dizendo aqui, minha irmã? Você que quer se divorciar, quer se separar desse homem. Olha aí, que Deus uniu, o homem não separa. Pois é. Quantas mulheres sofreram? Porque assim, a gente diria que Jesus diria hoje, né? Jesus vindo hoje diria: mas eu falei essas coisas porque o coração desse povo é endurecido. O que eu quero que vocês entendam é o espírito dessa mensagem, que diz o seguinte: eu não quero o jugo. Eu quero que vocês vivam, homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, em harmonia. Porque eu fiz seres humanos. E para vida foi que vocês foram chamados. E não para viver sob jugo de prescrição religiosa. Será que o povo não entende? Assim como naquele tempo, hoje existe muita gente obtusa. Né? Muita gente obtusa. Então, a boa nova é libertadora. Agora ela precisa realmente hoje ser colocada com muita tranquilidade, com muita serenidade, né? No sentido mesmo. No sentido não
da lei fria, né? Da palavra ali escrita, mas do Espírito que liberta, Espírito Santo que clareia, que atualiza essa mensagem. Então é dentro desse sentido que eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Que a gente se liberte, que a gente perceba que a palavra é libertadora, que a gente viva, homens e mulheres, a sua integridade dentro das relações. Sejamos semelhantes às crianças, não nessa dimensão de inocência, mas de sermos acolhidos e acolhidas por Jesus e abençoados por Ele, porque Ele nos ama. Gratuidade, parte dele, não é nossa. É Ele que nos ama primeiro. Viu? E você é digna e digno de amor. Todos, todas. Gostaria aqui de deixar a bênção para este domingo, durante toda a semana. Que você tenha realmente uma semana abençoada. Sinta-se abençoado, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe você. Que o amor de Deus nos una. A alegria de Deus nos inspire. A paz de Deus nos envolva. A coragem de Deus nos sustente. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. E conosco habite eternamente. Amém. Grande abraço, gente. Grande abraço, galerinha de paz e bem. Até o próximo domingo, se Deus quiser.